para muitos parecia ser um sonho ousado, aconteceu. Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, os primeiros a serem realizados na América do Sul, terminaram com um gostinho de quero mais. Apesar de todas as incertezas, o balanço final foi positivo. A Cidade Maravilhosa passou com louvor no teste e conseguiu ser a cidade olímpica. Foram jogos para eternizar mitos como Michael Phelps e Usain Bolt, e também para aplaudir estrelas que ainda vão brilhar muito, como a ginasta Simone Biles. Se não conseguimos a meta de ficar entre os 10 primeiros colocados, ao menos conseguimos bater um recorde de medalhas, muitas delas vindo de esportes que só lembramos que existem de 4 em 4 anos. A Rio 2016 chegou ao fim, mas o dever de casa está apenas começando. Se o Brasil quiser mesmo ser uma grande potência esportiva, deve-se lembrar que os Jogos são apenas um ponto de partida e que há muito trabalho até a linha de chegada. Durante todos os 7 anos de preparativos para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, não faltaram motivos para descrédito. Havia muito trabalho a ser feito. E, para piorar, polêmicas como a da construção do campo de golfe e da desocupação de áreas destinadas ao Parque Olímpico geraram ainda mais desconfianças em relação à transformação do Rio de Janeiro em cidade olímpica. Essa situação só começou a ser revertida quando, enfim, as arenas e demais instalações esportivas começaram a sair do papel. Porém, nem todas as obras conseguiram seguir os cronogramas iniciais, como o velódromo, que só ficou pronto poucas semanas antes das competições. O sucesso nos eventos teste realizados durante todo o ano que antecedeu o acendimento da pira deu sinais de que a organização estava no caminho certo. Mas tanto para os cariocas quanto para os estrangeiros, a certeza de que o Rio estava preparado para receber a edição de número 31 dos Jogos Olímpicos da Era Moderna só veio após a belíssima cerimônia de abertura no dia 5 de agosto no Maracanã, um espetáculo que encantou o público. O trabalho para a confecção de cada detalhe da cerimônia envolveu milhares de pessoas. Nos ateliês, a preparação de cada peça, de cada adereço. A abertura não contou com grandes efeitos high-tech e foi bem mais econômica do que a de jogos anteriores. Mas os cenários eram grandiosos, em alguns casos ousados, como a reprodução do 14 bis de Santos Dumont, que decolou no estádio para um sobrevoo virtual sobre a cidade. Parece uma verdadeira Babel aqui. A gente de todas as idades, todos os credos, todas as raças, todas as religiões. A Olimpíada do Rio está sendo bem representada. Eu estou adorando. Entre os voluntários, que usaram cerca de 5.500 figurinos, também estavam 200 bailarinos profissionais. Gente de todo o país. Sou de Cataguases, Minas Gerais. Muita gente não acreditou que poderia acontecer. Saí da minha cidade para poder fazer esse voluntariado. Aí esse ano eu fui lá e me inscrevi e entrei, graças a Deus. Às vezes uma pessoa que olha no teu olho e fala, foi lindo, isso não tem preço. É uma mensagem de tolerância entre os povos que o mundo está precisando muito. Nos surpreendeu bastante, porque trabalhou com conceitos como ecologia, né? Algo que, até onde eu lembro, é inédito, e com uma simplicidade, mas com um tocar muito profundo. Eu e minha esposa acabamos chorando metade da
cerimônia, porque realmente tocou nesse conceito muito importante. It was amazing. It was really great. I almost cried. Yeah? Yeah. A abertura da Copa do Mundo levou uma nota tão ruim, a gente ficou com uma imagem, sabe, não sabem organizar. Foi perfeito, cara, perfeito. Eu achei fantástico, não temos nenhum motivo para nos envergonhar, muito pelo contrário, é uma abertura para ficar na nossa história como o melhor evento que esse país já sediou. Toda a nossa cultura, toda a nossa história, toda a nossa música, grandes cantores, grandes atletas, assim, foi completo. Acho que foi maravilhoso. It was great. It was fantastic. Really warm, Brazilian feeling. We feel so welcome here. It was really great. Evento sempre foi uma vocação carioca, Réveillon, Carnaval desde muito tempo, etc. E eu acho que nós temos essa vocação para fazer festas, o carioca ele aproveita bem a vida e sabe fazer os outros também aproveitarem. Então eu não tinha muita dúvida de que a Olimpíada seria um grande sucesso, no aspecto talvez seja mais importante, que é o aspecto de festa, o aspecto de congraçamento. Isso porque também vê, por exemplo, o Usain Bolt. Por que ele é o ídolo? Porque ele é um sujeito que ele representa a ascensão da humanidade, um sujeito da Jamaica, etc. O Rio de Janeiro é um pouco isso, só que uma cidade, né? Não é Londres, não é Madrid, não é Tóquio, é uma cidade que pôde melhorar, não é que já era bom e continuou bom, não. Estava ruim, caindo e melhorou a vida em geral das pessoas, que não era alguma coisa que eu esperasse, se você fosse me perguntar, mas é isso que os dados indicam. Pela primeira vez, uma pira olímpica foi colocada fora do estádio. Ela foi acesa à beira da Baía de Guanabara e se transformou em um novo ponto turístico da cidade. Afinal, quem não queria tirar uma selfie de lembrança desse momento histórico? Para ficar diferente, né? Para aparecer mais a pira, ou segurando a pira, né? Que é muito emocionante. Todos os dias, inclusive durante a semana, o local ficou lotado. Virou um ponto de encontro. Eu vim mais cedo para poder apreciar, porque fica muita gente aqui, então a gente vem mais cedo. Além da pira, não faltavam atrações. Um enorme balão levava as pessoas às alturas, com direito a uma bela vista da cidade. E era possível até mesmo pular de bungee jumping do alto de uma plataforma erguida por um guindaste a 45 metros do chão, altura equivalente a um prédio de 15 andares. Comigo não tem negócio de medo não, vou pular lá em cima, vou morrer de medo, eu já tô até vendo já. Não vai amarelar não? Não, vou nada, vou pular, eu tenho coragem, eu sei que eu tenho. O segredo é não olhar para baixo, ficar olhando sempre para cima e pular. Se parar a pensar muito, você desiste. Pensa só um pouquinho e pula. Um dos pontos altos dos preparativos do Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos foi a revitalização da região portuária, onde hoje existe o Boulevard Olímpico. Havia um elevado que foi implodido para estimular a transformação da área. A quantidade de transformações urbanas que aconteceram no Rio de Janeiro nesses últimos, talvez, 10 anos, assim, até pegando um pouco antes, né, é enorme. Né? Assim, é muito mais do que houve, sei lá, em 20 ou 30 anos anteriores. Eu acho que talvez a transformação que mais me interesse, não é engraçado que ela não é uma transformação diretamente associada aos jogos, mas é uma transformação que está dentro, enfim, no movimento que aconteceu na cidade, que é justamente a transformação do centro, né? O centro da cidade do Rio de Janeiro, apesar assim da sua infraestrutura pobre, apesar do seu, enfim, da sua degradação, ele ainda é o polo da cidade, é o polo de empregos, é o polo econômico da cidade. E esse lugar realmente é um lugar que, enfim, vai viver um novo momento. Multidões circularam pelo local, não só para visitar os eventos olímpicos, mas também para conhecer os 2 museus construídos na região. O MAR, Museu de Arte do Rio, e o Museu do Amanhã, com seu projeto futurista, criado pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava. Nesse contexto, nessas transformações, a cidade deixa de ser uma cidade pensada para o automóvel, né? Uma cidade pensada para o fluxo de veículos e passa a ser uma cidade pensada para o pedestre. É uma cidade que é mais humana, que tem mais a escala das pessoas. E isso traz uma melhoria no espaço público, no convívio no espaço público. Então, acho que acho que para mim, o centro da cidade, a transformação do centro da cidade e do porto, eu estou incluindo o porto no centro, é o grande legado. Os grafites se tornaram uma marca registrada da nova região do Porto. Este aqui emocionou o público por seu espírito olímpico.
O muro recebeu os retratos dos atletas refugiados que competiram na Rio 2016. O bom do grafite é isso, o poder social que nós podemos fazer, nós podemos contribuir, sabe, como artista. De uma forma, está eternizando as expressões de cada um para que todas as pessoas que passarem aqui possam reconhecer, possam apoiar essa causa dos refugiados. Não bastasse tudo isso, os visitantes também puderam admirar o maior grafite do mundo, assinado pelo artista Eduardo Cobra, um painel de quase 3.000 metros quadrados que ganhou o título de Etnias. Não se sabe ainda ao certo o número de visitantes que o Rio de Janeiro recebeu para os Jogos. Segundo as autoridades, até 500 mil pessoas podem ter desembarcado na cidade. A avaliação é difícil porque, apesar de a rede hoteleira ter registrado uma ocupação de mais de 90%, muita gente buscou hospedagens alternativas, como os hostels, que se espalharam pela cidade nos últimos anos. Este hostel já funciona em Copacabana há 10 anos. Oferece quartos privativos e coletivos. Uma cama em um dos dormitórios chegou a custar R$ 300 por dia. E mesmo assim, a casa ficou cheia durante os Jogos. Os albergues estão cada vez mais conhecidos, principalmente para os brasileiros que não tinham conhecimento do que era esse tipo de hospedagem. Então agora eles já sabem que os hostels é um lugar que eles podem interagir, então o percentual de procura pelos hostels e camisa e cafés, os meios diferentes, novos que podem interagir de hospedagem, aumentou muito. Aplicativos da internet também facilitaram a busca por hospedagem na casa de moradores da cidade. E teve gente que investiu atrás dessa clientela, como o casal Gabriela e Caio. Eles prepararam 3 quartos do apartamento em que moram para receber hóspedes. Uma forma de garantir uma renda extra e de ainda conhecer gente nova. Acho que a gente gosta muito de receber pessoas e conhecer novas pessoas, histórias, culturas. Isso agrega assim, de uma forma, não só pela língua, isso agrega no geral. É uma prática muito pouco conhecida, até porque essa cultura de abrir as portas de casa para receber pessoas desconhecidas, pessoas novas, está sendo introduzido agora na nossa cultura. Durante os 19 dias dos Jogos, o Rio de Janeiro foi a capital do mundo. Turistas dos 5 continentes estiveram por aqui, circulando pelas praias, pontos turísticos, enfim, por todos os cantos da cidade. Gente que acabou adquirindo alguns dos hábitos locais e que saiu daqui se sentindo um pouquinho carioca. Mas o caminho foi de mão dupla. Os cariocas também puderam conviver com outras culturas. As casas dos países espalhadas pela cidade fizeram muito sucesso. A Suíça repetiu a dose e remontou o Baixo Suíça às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas. Só que dessa vez com uma estrutura muito maior, com direito até a pista de patinação no gelo artificial. Foi de longe a casa com maior apelo popular. A gente tentou realmente mergulhar também um pouco na cultura carioca brasileira para mostrar o que a gente tem em comum, assim, os contrastes talvez também se atraem, se completam. A Suíça é um país muito aberto, multicultural, então a nossa intenção de mostrar que a gente também é um pouco brasileiro. Os britânicos escolheram a Escola de Artes Visuais no Parque Lage, uma bela construção e ainda com direito a uma vista privilegiada do Cristo Redentor. Já os alemães foram mais informais e se instalaram à beira-mar na praia do Leblon. Eu acho que esse é um ponto de encontro muito importante e aqui na praia é um lugar ideal para isso. Temos o esporte, temos a praia e temos a oferta culinária, cultural, música, shows. As casas deram a oportunidade para cariocas e turistas descobrirem um pouco mais sobre países não tão conhecidos no Ocidente, como o Catar. A Casa do México, que foi instalada no Museu Histórico Nacional, trouxe uma curiosa exposição de arte pré-colombiana.
A mostra A Magia do Sorriso tinha 114 figuras de diferentes povos que habitavam a região hoje conhecida como Golfo do México. A característica comum era o sorriso como forma de expressão. Para as crianças, a atração era a colorida arte da pintora mexicana Frida Kahlo, mas não através de suas telas, e sim de uma série de atividades que aproximavam o público infantil da temática mágica da artista. Frida Kahlo es una artista o es una mujer que habla de su propia vida en todos sus retratos o en todos sus cuadros. Un niño hace exactamente lo mismo. Un niño, cuando tú le pides que haga un dibujo, que te hace un dibujo de su familia, te hace un dibujo de sus animales, de sus amigos, igual que lo hizo Frida. Já Portugal, ao invés de montar uma casa por aqui, resolveu trazê-la de além-mar. O navio Escola Sagres aportou na Ilha das Cobras, bem perto da Pira Olímpica. Com 90 metros de comprimento e seus altos mastros, recebeu a visita de milhares de pessoas durante o período em que ficou ancorado por aqui. O Parque Olímpico na Barra da Tijuca foi o coração dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Por aqui passaram atletas e torcedores do mundo inteiro. Aliás, talvez esse seja o maior charme de uma Olimpíada. A confraternização de vários povos, seus costumes, tudo em paz, celebrando o esporte. O Rio teve 4 polos de competições espalhados pela cidade. Na Zona Sul, Copacabana foi a casa do vôlei de praia, do triatlon e da maratona aquática. A Lagoa Rodrigo de Freitas abrigou as provas de canoagem e remo e a Baía de Guanabara contou com as provas da vela. Na região de Deodoro ficaram competições como o rugby, o hóquei sobre grama e o tiro, além do parque radical como o ciclismo BMX, o mountain bike e a canoagem slalom. Mas o lugar com o maior número de esportes por metro quadrado foi mesmo o Parque Olímpico da Barra da Tijuca. A área de quase 1.200.000 metros quadrados teve a disputa de 16 modalidades olímpicas em 7 instalações esportivas. Atrações para todos os gostos. De uma forma geral, os atletas também ficaram satisfeitos com os locais de competição. O maior problema se deu com a piscina dos saltos ornamentais. Do dia para a noite, a água ficou verde. De acordo com a organização dos Jogos, o motivo teria sido uma combinação errada de produtos químicos. Os quase 4 milhões de litros de água tiveram que ser trocados para que, finalmente, o problema fosse sanado. Entre os muitos jornalistas que estiveram na cidade, uma reação curiosa. Os Jogos do Rio foram uma surpresa positiva. A expectativa de encontrar uma situação caótica devido à crise no país e no estado era grande. Mas ao chegarem aqui, constataram que as condições não eram tão precárias quanto se apregoava. Jornais como o Chicago Tribune e o The New York Times dos Estados Unidos reconheceram o alarmismo da imprensa. Lo que yo estoy contando a la gente es que quizá el mundo ha sido mucho más alarmista de lo que debería haber sido con Río de Janeiro, porque una vez que hemos llegado aquí las cosas no son tan graves. Es cierto que hay algunos problemas, pero no tan graves como se estaba contando. Brasil ya, digamos que ha tenido mucha práctica en los últimos tiempos en organizar grandes eventos. Desde aquellos Juegos Panamericanos en el año 2007 aquí mismo en Río, se han ido sucediendo muchos eventos deportivos que prepararon el escenario y el ambiente para que ocurriera hoy esto, que es una verdadera fiesta. Yo venía hacia acá, muchas personas en la calle, muchos vestidos con sus ropas de sus países, mucha fiesta, mucha alegría, y eso realmente es lo que caracteriza a Brasil, a Latinoamérica, y es un orgullo tremendo estar viviendo esta oportunidad. É lógico que a organização teve seus problemas, principalmente para o público em geral. No primeiro dia, uma enorme fila se formou no Parque Olímpico e algumas pessoas chegaram atrasadas nas competições. Um ajuste no trabalho de revista dos visitantes amenizou a situação nos dias seguintes. A mania do brasileiro de chegar em cima da hora também provocou problemas em eventos de grande presença de público, como nas provas de atletismo no Estádio do Engenhão. Outra questão crítica foi a da alimentação nos locais de competição. A procura foi muito maior do que a oferta. A solução improvisada foi a contratação de food trucks para reforçar o fornecimento.
O transporte era uma incógnita antes dos Jogos. O metrô, principal ligação para a região da Barra da Tijuca, ficou pronto em cima da hora e os testes com o público não puderam ser feitos. Mas apesar do grande movimento, o funcionamento foi satisfatório, assim como os das linhas de BRT, que ligaram os pontos de competição. Eu acho que funcionou, assim, para padrões cariocas, brasileiros ou latino-americanos, funcionou muito bem. Acho que, e mais do que ter funcionado, deixou a cidade funcionando. BRTs, VLTs, metrô. Mas é preciso dizer que o tempo de transporte ainda não diminuiu, temos que aguardar a Olimpíada, pelo contrário, aumentou durante o período de preparação dos Jogos. E que isso é apenas parte da preocupação, né? Acho que a cidade fluiu bem, as pessoas se locomoveram relativamente bem, as pessoas tiveram, acho que uma boa experiência no espaço urbano, assim, para quem veio, enfim, do próprio Brasil, do exterior, acho que as pessoas conseguiram ter uma boa experiência da cidade. Eu acho que para nós, cariocas, a gente tem melhorias que são importantes, que a gente vai vivê-las no tempo alargado. Acho positivo. O VLT, o mais novo meio de transporte do Rio, não chegava a nenhuma instalação esportiva, mas como circulava pela área revitalizada do Porto do Rio, vivia lotado. Eu gosto de chamar de bonde. Eu acho VLT uma palavra gourmetizada, digamos assim. Eu gosto de chamar de bonde porque nossa tradição é o bonde, né? Eu acho que isso vai ter também um profundo impacto na malha urbana. É muito confortável, é um meio de transporte muito confortável, é um meio de transporte muito generoso, né? Enfim, para quem está fora e para quem está dentro dele, né? Um dos temores do carioca era como o trânsito da cidade se comportaria durante a Olimpíada. Várias vias tiveram faixas exclusivas para o deslocamento de delegações e havia expectativa de grandes engarrafamentos, que não chegaram a acontecer. Transtorno maior mesmo só para os vizinhos das áreas de competições. Esses tiveram a rotina bem alterada. Para poderem entrar ou sair de casa de carro, só com uma autorização. Todo mundo entende, porque isso também é uma vez só e está trazendo tanto benefício para o nosso bairro, para o nosso condomínio, que vale a pena a gente sacrificar um pouquinho. Nos Jogos do Rio, a maior preocupação, não só da imprensa estrangeira, mas de todos, era a questão da segurança. A imagem da cidade, neste aspecto, sempre foi muito negativa. Por isso, um grande esquema de segurança foi montado para evitar problemas e contou com a participação de quase 90 mil policiais, agentes da Força Nacional e militares das Forças Armadas. Mesmo assim, houve alguns episódios envolvendo a chamada família olímpica. O ônibus que levava a delegação chinesa de basquete do aeroporto para a Vila Olímpica ficou em meio a um tiroteio na linha vermelha. Os atletas registraram fotos de gente deitada no chão para se abrigar dos tiros e postaram em redes sociais. Em outra via expressa, um ônibus que trazia jornalistas do Centro de Competições de Deodoro para o Parque Olímpico da Barra foi alvejado e teve vidros quebrados. Alguns deles se feriram levemente com pedaços dos vidros. Não se soube ao certo se o veículo foi atingido por pedras ou por tiros. O incidente mais grave, no entanto, envolveu homens da própria Força Nacional. Como os militares são de fora do Rio e não conheciam bem a cidade, entraram por engano na favela da Maré, uma das mais violentas da cidade. O carro foi recebido a tiros e 2 agentes foram baleados, como mostram essas imagens feitas por celular. O soldado Hélio Andrade, que tinha vindo de Roraima, foi atingido na cabeça e acabou morrendo. E um falso assalto a 4 nadadores americanos, entre eles o medalhista de ouro Ryan Lott, ganhou manchetes daqui e do exterior. Os rapazes disseram que tinham sido rendidos num táxi quando deixavam uma festa no Clube France, na zona sul do Rio. Em meio a versões contraditórias, a polícia acabou descobrindo que, na verdade, o grupo se envolveu em uma confusão com seguranças de um posto de gasolina e que inventou a versão do roubo. A polícia do Rio teve que agir no combate aos cambistas. Nos primeiros dias de competição, eles agiam livremente em áreas próximas aos locais de competição. Em uma primeira investida, pelo menos 40 pessoas foram presas e mais de 12 mil ingressos foram apreendidos. Dias depois, veio à tona um esquema internacional de desvio de ingressos e um dirigente do Comitê Olímpico, o irlandês Patrick Hickey, foi preso. O grande aparato de segurança montado para os Jogos não teve apenas um lado positivo, pelo menos para a Anistia Internacional.
Um levantamento feito pelo movimento registrou uma série de abusos de poder e uso desnecessário de violência por parte das autoridades policiais. Os dados foram reunidos e vão constar do relatório da campanha A Violência Não Faz Parte desse Jogo. E a gente espera publicar um documento final de avaliação com as violações que de fato aconteceram. E vamos entregar isso tanto para as autoridades brasileiras quanto para os organizadores dos jogos. Na área de segurança existe uma dúvida, principalmente com o passar dos meses depois das Olimpíadas, etc. Os índices de segurança estão melhores do que estavam antes, de violência, de homicídios, estão abaixo do que estavam antes do anúncio olímpico, mas subiram nos últimos anos. Então isso é, de fato, uma fonte de preocupação. Os organizadores da Rio 2016 têm muito a agradecer a São Pedro. Na maioria dos dias, o Rio teve sol e temperatura amena. O tempo só trouxe maiores complicações logo no segundo dia de competições. As fortes rajadas de vento chegaram a alcançar até 70 km por hora e causaram alguns estragos no Parque Olímpico, principalmente nas áreas mais abertas, como na praça de alimentação. Algumas telas da fachada da piscina olímpica se romperam. Na arena de vôlei de praia em Copacabana, parte dos painéis que decoravam a estrutura foi arrancada pelo vento. As provas de remo daquele dia tiveram que ser suspensas por causa da ondulação da água da Lagoa Rodrigo de Freitas. O vento só não foi ruim para a vela. Além de tornar as provas mais disputadas, ajudou a empurrar a sujeira, uma das maiores preocupações dos velejadores para o fundo da Baía de Guanabara. A ausência de chuva forte nos dias de competição contribuiu para que as 5 raias apresentassem boas condições para os competidores. Não houve qualquer registro de problemas provocados pelo lixo flutuante. Nomes que chegaram ao Rio como favoritos à medalha de ouro acabaram decepcionando. No tênis, por exemplo, os 2 número 1 do mundo não foram bem. Serena Williams foi derrotada na segunda rodada e Novak Djokovic logo na estreia. A seleção americana de futebol também foi decepcionante. Ouro em 4 das 5 últimas edições dos Jogos, não passou das quartas de final. Em compensação, estrelas que chegaram como favoritos absolutos não deram chance para o azar. O Dream Team de basquete americano teve até algumas partidas mais disputadas, mas subiu ao lugar mais alto do pódio novamente. A ginasta americana Simone Biles brilhou intensamente. Com movimentos precisos, força e graça, conseguiu 4 medalhas de ouro e uma de bronze. O judoca francês peso pesado Ted René, que não perde uma luta desde Pequim em 2008, passou fácil pelos adversários e conquistou sua segunda medalha de ouro. Na natação, o mito Michael Phelps também conseguiu mais 5 medalhas de ouro e uma de prata. Em 5 Olimpíadas, ele conquistou 23 medalhas de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. Phelps anunciou que foram seus últimos jogos, mas em Londres disse o mesmo. E no atletismo, o incrível Usain Bolt fez história e conseguiu o tricampeonato olímpico nos 100 metros rasos, nos 200 e no revezamento 4 por 100. Outro que também promete não estar em Tóquio em 2020. A Olimpíada do Rio teve momentos dramáticos. A violência da queda da ciclista holandesa Annemiek van Vleuten assustou quem assistia à prova de ciclismo de estrada. Ela sofreu escoriações e fraturas na coluna, mas passa bem. As fraturas do halterofilista armênio Andranik Karapetyan e do ginasta francês Samir Ait Said também chocaram os espectadores. Do hospital, o francês, já engessado, mandou um recado para os fãs dizendo que estava bem e que logo estaria pronto para voltar a competir. Para nossa tristeza, a ginasta brasileira Jade Barbosa também viveu um drama. Em meio à competição no solo, ela sofreu uma lesão no tornozelo. Ainda tentou mais um salto, mas a dor não permitiu que completasse a prova. Teve que deixar o ginásio numa cadeira de rodas. E o respeito à diversidade, uma das bandeiras dos Jogos do Rio, esteve presente em vários momentos da Olimpíada. Já na cerimônia de abertura, 3 transexuais conduziram as bicicletas que abriam o desfile de cada delegação. À frente do time Brasil estava a modelo internacional brasileira Leia T. Pessoas que acreditam que uma transexual pode ter uma vida presente, é legal. Fala, poxa, ela tá junto com as pessoas, ela tá integrada com a galera, ela faz parte de um grupo, ela é parte da gente.
Pela primeira vez houve um casal gay disputando os jogos. As jogadoras de hóquei da Grã-Bretanha, Kate Richardson Walsh e Ellen Richardson Walsh, companheiras de equipe, elas estão juntas desde 2008 e se casaram há 3 anos. E houve até um pedido de casamento durante os jogos. A jogadora de rugby do Brasil, Isadora Cerulo, recebeu a proposta de sua companheira, Marjorie Enia, que estava trabalhando como voluntária nos jogos. O pedido aconteceu logo depois da partida contra a Austrália. Pela imagem, dá para ver que Izzy aceitou. Apesar dos preços salgados dos ingressos, a torcida brasileira compareceu em bom número às arenas cariocas. Nossos atletas não puderam reclamar da falta de apoio. Uma torcida barulhenta e empolgada. Atletas e dirigentes internacionais chegaram até a reclamar do uso das vaias contra os adversários. Um recurso considerado desnecessário e que vai contra ao espírito olímpico. O episódio mais emblemático foi durante a prova do salto com vara masculino. Na torcida para o brasileiro Thiago Braz, surgiram vaias para Renaud Lavillenie da França. O atleta, visivelmente irritado, errou o salto e o brasileiro, superando o recorde olímpico, ficou com ouro. Inconformado, o francês comparou o público carioca à plateia do Estádio Olímpico de Berlim em 1936, que vaiou o americano Jesse Owens, o negro que ousou brilhar na maior festa da Alemanha nazista. A repercussão da comparação pegou mal até mesmo na França. Eu prefiro ter uma Olimpíada que tem essa manifestação, que as pessoas vão, aplaudam, tudo, do que ter uma Olimpíada num lugar que vai ficar todos em silêncio. Será que vão achar legal em Tóquio ficar um silêncio sepulcral nas competições esportivas? É isso que querem? Vai ter que fazer competição no cemitério. Não tem sentido isso. Isso o francês do salto com vara perdeu e reclamou. Agora, outros inúmeros atletas ficaram espantados com alegria, participarem de competições que o público participa. Não acho isso ruim, não. Acho isso uma grande frescura de quem perde, entendeu? Para o jornalista Tim Vickery, a falta de experiência em competições de esportes não usuais em nosso país pode ter contribuído para um comportamento inadequado em alguns momentos. A torcida brasileira não está acostumada nesses esportes. E cada modalidade tem seu próprio comportamento. Tem um comportamento que é adequado no futebol, que não é tão adequado no tênis, por exemplo. O tênis é um esporte com raízes muito aristocráticas, onde na ética de tênis você tem que apreciar o bom jogo de adversário. É muito diferente da cultura do futebol. O professor Maurício Murad, especialista em comportamento de torcidas, concorda. Ele acha que os brasileiros acabaram agindo como se estivessem em jogos de futebol, com paixão e não conforme a etiqueta olímpica determina. O conceito de fair play, que foi criado pelo Barão de Coubertin lá no final do século XIX, no início dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, fair play significa respeito às regras, ao competidor e ao público que está assistindo. Então devíamos ter mais fair play nesse sentido civilizatório, de tolerância, de acolhimento. Eu acho que para alguns atletas é uma surpresa. Atletas que nunca foram tratados assim na tua modalidade e outros lugares. Mas eu acho que isso faz parte do preço que se paga para ter a Olimpíada pela primeira vez na América do Sul. Outra vítima da torcida brasileira foi a goleira da seleção americana de futebol, Hope Solo. É que pouco antes de vir para o Rio, ela fez postagens irônicas na internet sobre os cuidados que teria que tomar para evitar o mosquito da Zika. A repercussão foi grande e mesmo com os pedidos de desculpas, a torcida decidiu pegar no pé dela. Toda vez que estava com a bola, levava uma extensa vaia que terminava com os gritos de Zika. Infelizmente, também houve excessos. A quadra central do tênis foi palco de uma disputa de boxe, ou melhor, de vale-tudo, entre um torcedor brasileiro e outro argentino. Os comitês olímpicos dos dois países repudiaram a atitude e pediram paz entre as duas torcidas. Se volvemos para atrás e somos capazes de analisar o passado, vamos a ver que sempre hemos convivido em paz,
que siempre hemos tenido una rivalidad deportiva y esa rivalidad deportiva va a seguir existiendo, no tiene por qué desaparecer dentro del campo de juego. A Olimpíada, ela é muito mais do que uma competição esportiva. Hoje a gente tem na Vila dos Atletas mais de 200 países convivendo em perfeita harmonia, pessoas com religião diferente, com cor diferente, preferência sexual diferente, verdades diferentes, se alimentando debaixo de uma mesma tenda, comendo junto, o mesmo alimento, dividindo as mesmas emoções e sentimentos. Então, o símbolo da Olimpíada é exatamente isso, é a união dos 5 continentes sem fronteiras. E o mesmo respeito que a gente encontra nos atletas olímpicos, na maioria das modalidades, a gente quer que se espalhe para as arquibancadas. Um fato chamou a atenção da imprensa daqui do exterior: o grande número de assentos vazios nos estádios e arenas, mesmo com a venda de ingressos tendo ultrapassado mais de 90% dos assentos disponíveis. De acordo com os organizadores, a razão foi o grande número de ingressos destinados aos patrocinadores, que acabaram não sendo usados. O Brasil conquistou ao todo 19 medalhas, 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. A meta estipulada pelo Comitê Olímpico Brasileiro de ficar entre os 10 melhores colocados não foi alcançada. Nem no quadro qualitativo, que segue a ordem da quantidade de ouros, nem na contagem geral de medalhas, mesmo com uma delegação quase 70% maior do que a dos Jogos passados, disputados em Londres. Não sei se isso é bom ou ruim, e nem eu acho que interessa ao final da Olimpíada esse critério. O critério agora é saber o seguinte: como a gente vai se preparar para as outras Olimpíadas, que eu espero que seja mais do que quantos números de medalhas, que estrutura esportiva existe por trás. É se preparar para o futuro. O caso de Robson Conceição mostra como formar gerações olímpicas exige tempo. O pugilista baiano disputou sua primeira Olimpíada em Pequim, com apenas 19 anos. A experiência e o trabalho sério o levaram ao ouro no Rio. Com o apoio da confederação, de todos que estiveram presentes em minhas competições, viagens, eu consegui pegar muita experiência, bem mais maduro. E antes também eu tinha como um sonho participar de uma Olimpíada. Eu acho que esse foi o grande diferencial, que eu tinha como sonho. E agora para o Rio 2016 eu vim totalmente focado, diferente. Eu vim como uma meta lutar por medalha, né? Pois meus últimos resultados nos anos foram bastante favoráveis. Prata no Campeonato Mundial 2013, bronze 2015, campeão sul-americano. E isso tudo foi muito diferente. O mesmo aconteceu com Isaquias Queiroz, que representou o Brasil pela primeira vez nos Jogos Olímpicos da Juventude em 2010. O investimento no atleta gerou resultados e rendeu 3 medalhas nos Jogos do Rio, 2 de prata e 1 de bronze. Como eu venho de vários campeonatos ganhando medalhas, e todo mundo ficava, é uma Olimpíada, é uma Olimpíada. Os atletas que eu estou competindo no Mundial, Copa do Mundo, eu vou competir na Olimpíada. Então não tem essa coisa de, ai, meu Deus do céu, não quero desmerecer, mas lá vem um menino de Moçambique que vai ganhar da gente. A gente sabe quem que são os melhores e quem não são, entendeu? Então, por isso que eu tive essa tranquilidade de remata da prova, entendeu? É tanto que Jesus mesmo falou isso aqui, o cara que você competiu no Mundial é o Brendel, vai competir contra você. O cara da Moldova, o Fuchsa, o russo. Então, a minha tranquilidade foi essa, porque eu sabia com quem eu ia competir, entendeu? O ouro olímpico do futebol, tão aguardado, enfim veio. O vôlei também brilhou, tanto na praia como na quadra, garantiu seus lugares cativos no pódio olímpico. Na ginástica foram 3 conquistas, no solo com a redenção de Diego Hipólito e a surpresa Arthur Nori, e nas argolas com mais uma bela atuação de Arthur Zanetti. Outros atletas nos deram a esperança de um futuro ainda melhor na modalidade. Mas as medalhas que chamaram mais atenção vieram de modalidades sem tradição no esporte brasileiro, como no taekwondo, com Maicon Andrade, na maratona aquática com Poliano Kimoto e no tiro com Felipe Vu.
Eu acho que a medalha vai popularizar o esporte, por mais que seja difícil, né? Uma criança tem interesse, ou os pais permitirem que uma criança tenha interesse a praticar o tiro esportivo. Eu espero que com essa maior visibilidade do esporte, a confederação, as federações, talvez através de patrocínio, talvez por iniciativa própria, pensem em como facilitar que uma pessoa comece no esporte, independente se é um cara humilde, se é um cara com dinheiro. Tem que dar a possibilidade do jovem começar no esporte. Ele tem que poder escolher. E não, eu não vou fazer o tiro porque é muito caro. Eu espero que isso mude, realmente. A natação passou em branco dessa vez. O iatismo conseguiu um merecido ouro com Martine Grael e Kayana Kunzin, na categoria 49FX. E o judô se firmou como o esporte que mais deu medalhas olímpicas ao Brasil em todos os tempos, 22 ao todo. É um time de campeões mesmo, que o judô sempre traz medalha em Olimpíada, então eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time. Mas falando feminino mesmo, é uma equipe muito jovem ainda, né? E eu acho que entra nessa parte que eu falei de começar muito cedo. Eu entrei com 14, a Rafaela entrou super novinha também na seleção, Sara Menezes também, a Érica, a Suela entrou um pouco mais tarde, mas também já vivenciava esse judô. E são atletas novas, mas já muito experientes, aí com uma carreira belíssima aí, de campeãs olímpicas, campeãs mundiais, e eu acho que só tende a crescer. Agora meu objetivo é a Olimpíada de Tóquio 2020, né? Eu sou bem jovem e é manter esses 4 anos de competição, tirar um pouco de tempo para descansar, né? E acho que ainda tem outros campeonatos mundiais, quem sabe outra medalha olímpica para o Brasil, acho que o objetivo é por aí. Uma conquista olímpica tem um efeito multiplicador. Ela tende a ser o estímulo a novos atletas. No projeto social onde Rafaela Silva começou a lutar, a medalha de ouro serve como uma injeção de esperança para jovens judocas, que, como ela, nascida e criada em uma comunidade carente do Rio, sonham com conquistas futuras e uma vida melhor através do esporte. Com certeza é um incentivo, porque a Rafa ela é uma atleta genuinamente do projeto, né? Ela começou no projeto e é do projeto até hoje. Então ela é um espelho para essa molecada aí, porque eles conseguem ver que o ídolo deles está tão próximo assim, né? Que saiu do mesmo lugar que eles. Então, se ela chegou, por que eles não podem chegar também? Acho que isso é um incentivo muito legal. Inspira todos nós que treinamos com ela também. Inspira todo mundo para treinar muito e chegar lá na Olimpíada lá, em 2020. É necessário fazer uma troca de rumo em relação à política esportiva brasileira. Vamos investir nas escolas, vamos investir na base, para quem sabe daqui a 10 anos, 20 anos, ganharmos muito mais medalhas, mas mais do que isso, para usarmos essa função social do esporte, que a gente viu na Rafaela, que a gente vê no Isaquias. Legado. Esta talvez seja a palavra mais ouvida quando se fala em um grande evento esportivo. Com o fim dos Jogos Olímpicos de 2016, fica a inevitável pergunta: qual é o legado da Olimpíada para a cidade do Rio de Janeiro e para todo o país? Vale a pena mesmo investir tanto dinheiro? E o que muda daqui para frente? Eu acho que a cidade do Rio de Janeiro, eu sou carioca, sai muito bem dessa Olimpíada. As UPPs só foram feitas por causa da Copa do Mundo e da Olimpíada. Esse ciclo, na verdade, esportivo que começou no PAN e termina agora. A cidade do Rio de Janeiro só teve a ganhar. As UPPs só existiram por causa da Copa. Você tem uma reforma urbana em termos de transporte maravilhosa com a linha 4 do metrô. Então eu acho, se os atletas ou a delegação, o time Brasil, não tenha atingido o objetivo que pressupunha, a cidade do Rio de Janeiro e quem mora no Rio de Janeiro com certeza atingiu. Eu acho que isso é um legado fundamental. A cidade do Rio de Janeiro vai ser diferente a partir do fim dessa Olimpíada, como está acontecendo agora. Alguns equipamentos olímpicos serão desmontados e reaproveitados em benefício da população da cidade. A Arena do Futuro será transformada em 4 escolas e as piscinas de aquecimento e de competição do centro aquático vão ser usadas em 2 novos polos de natação no subúrbio do Rio. O Parque Radical de Deodoro vai se transformar numa grande área de lazer para moradores da região. Acho que a gente mostrou nos últimos anos que a gente é capaz de fazer alguma coisa muito especial aos olhos do mundo, como foi feito.
Então, acho que esse foi o principal legado da Olimpíada, é um pouco da autoconfiança, da possibilidade de que os nossos limites são mais elásticos do que a gente imaginava. Se fosse um atleta que se supera, se surpreende, acho que o Rio de Janeiro, coletivamente, mostrou que é possível. A solidariedade também foi um dos legados desses Jogos. Algumas iniciativas internacionais mostraram uma preocupação social por parte de países que aqui estiveram representados. Uma ONG alemã, por exemplo, trouxe jovens de lá para interagir com meninos e meninas de uma comunidade carente da zona oeste da cidade. Uma forma de mostrar na prática como o esporte pode aproximar realidades tão diferentes. Mudou a nossa visão, a metodologia que eles trouxeram para a gente, metodologia sim, que o Brasil precisa. A ênfase maior no meio ambiente, na mediação de conflito, no gênero. É uma coisa onde, por exemplo, a gente já fazia, mas fazia de repente da forma que não era o certo. Eles trouxeram uma visão diferente pra gente, uma visão da Europa, que eu acho que o Brasil está precisando também encorpada maior. Não que isso precise assim, de mais educação, eu acho que precisa de desenvolver técnicas melhores e mais fáceis para as crianças. E eles conseguiram fazer isso. Eu fiz o curso de treinamento social e a gente aplica na comunidade, a gente vê realmente os resultados acontecendo. Na Casa da França, crianças da Fundação Gol de Letra, comandada pelos ex-jogadores da seleção brasileira Raí e Leonardo, tiveram uma aula de tênis. Os professores foram os tenistas Alizé Cornet e Benoît Paire, que disputaram os Jogos, além de Michel Jeremias, medalha de ouro da Paralimpíada de Pequim. E sempre que eu posso, eu tento trazer essa oportunidade que eu tive, né, de ter contato com essa cultura francesa que é muito rica, e nesse momento especial, né, da Olimpíada, jogar com campeões com certeza é uma coisa que vai inspirar muitos os garotos, né, que vêm de bairros muito complicados aqui do Rio de Janeiro. A gente tem o centro em São Paulo também. Acho que o esporte tem isso, né, essa integração, né, quando entra numa quadra de esportes, começa a brincar, todo mundo fica igual, né, não tem mais velho, mais novo, branco, negro, tudo fica igual. Essa integração do esporte que é um dos valores fortes e que faz a gente se divertir e às vezes perder uns pontos também, né? E até os craques da cozinha deram exemplo de que o espírito dos Jogos Olímpicos pode transcender as quadras, campos e pistas. Chefes renomados de vários cantos do planeta se uniram para montar um restaurante para a população mais carente da cidade. As refeições usavam alimentos fornecidos para o evento e não utilizados. O espaço no bairro da Lapa ganhou o nome de Refeitório Gastromotiva. A gente tem 4 pilares principais nesse projeto. O primeiro é o combate ao desperdício de alimentos, então todos os ingredientes que chegam aqui são ingredientes que seriam descartados. A gente produz um alimento numa cozinha escola, então a gente tem alunos que já passaram pelo curso profissionalizante da cozinha e que tocam essa cozinha. A gente recebe um chefe convidado toda noite que vem aqui gratuitamente e oferece um jantar de salada, prato principal, sobremesa, só para pessoas que vivem em vulnerabilidade social. Fora tudo isso, a gente ainda tem um centro de educação alimentar que a gente já montou pensando numa arquibancada, que é para compartilhar tudo que a gente tem aprendido aqui em termos de gastronomia social. E o melhor é que a iniciativa não termina com os Jogos. O projeto ganhou a concessão de um imóvel por 10 anos e só até o final de 2016 pretende servir quase 20 mil refeições. No campo esportivo, as 22 vilas olímpicas da Prefeitura também serão beneficiadas. Uma das maiores marcas de material esportivo do mundo vai reformar os locais durante os próximos 5 anos, além de fornecer material esportivo para cerca de 50 mil crianças atendidas. A empresa também vai investir no treinamento de 600 instrutores. Então é preciso levar o esporte para as escolas, para as praças e para os clubes e para as universidades. É hora do esporte escolar e universitário. Eu acho que esse é o pulo do gato, talvez, que o Brasil precise ter para ser o que talvez nunca consiga, uma grande potência esportiva. No entanto, a maior herança esportiva que os Jogos Olímpicos do Rio pode deixar para o país é o Centro de Formação de Atletas de Alto Rendimento. A promessa é de que os equipamentos olímpicos tenham esse destino, inclusive para a descoberta de jovens talentos. Nós temos uma geração terminando nesse momento, a geração do handebol, a geração do vôlei feminino, do vôlei masculino. Esses atletas, possivelmente, não estarão daqui a 4 anos, não estarão daqui a 8. Então é preciso formar uma nova geração. Uma iniciativa que deveria ter sido adotada bem antes dos Jogos do Rio e que acabou não acontecendo.
É preciso que, principalmente, a política governamental, a política esportiva do país seja definida. E mais do que isso, vamos mudar um pouco. Nós trabalhávamos só para alto rendimento. Os atletas de ponta recebiam recursos, muitos recursos. E agora está na hora de parar um pouco e pensar o seguinte, vamos inverter essa lógica. É hora de trabalhar em escola, universidade e clubes. Evidentemente, sem esquecer o alto rendimento. Não existe esporte, só o futebol tem isso, sem heróis. Ninguém fala de canoagem, falava antes do Isaquias. Ninguém falava de tênis antes do Guga. Então é preciso trabalhar agora a base, criar o futuro. O presente não, a gente tem que criar o futuro agora. O certo é que só com um trabalho sério e comprometimento, o Brasil poderá um dia se tornar uma potência olímpica. Uma coisa que me incomoda muito é que a gente está com muita gente dando opinião e pouca gente participando. É muito fácil ex-atletas darem milhões de opiniões sobre o esporte. Na hora que são convidados para trabalhar no governo ou instituições ligadas ao esporte, todos recusam. É hora desses ex-atletas, e são pessoas preparadíssimas, ajudarem a fazer a política esportiva do Brasil. É muito fácil ficar de fora criticando. Talvez seja a hora de pôr a mão na massa. Na hora de que são convidados para cargos, não querem ser. Quer dizer, você trabalhar num governo estadual, municipal ou federal não é um mal nenhum, não. Você não está se sujando em relação a qualquer coisa, não. É hora de todos nos juntarmos para ter uma política esportiva melhor.